pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube com os podcasts da FATD Consultoria. É um prazer ter você aqui conosco novamente. Nós estamos aqui no nosso escritório da FATD em Campinas e cada semana nós recebemos um convidado diferente para participar dos nossos bate-papos. E hoje, acho que vocês estão vendo que a casa aqui está cheia, a sala lotada, né? Hoje nós vamos ter um episódio muito especial. Nós tivemos uma comemoração recente, no último dia 27 de agosto, comemorando o Dia do Psicólogo, né? Do profissional da psicologia. E nós decidimos reunir as 3 psicólogas aqui da FATD, representando todos os profissionais que já passaram e ainda estão no nosso time, né? A gente tem a Andréa Goulart, a Bianca Pavan, que não estão aqui conosco, mas também são do nosso time de psicólogos. Temos os psicólogos que ajudaram a constituir todos os programas e projetos aqui da FATD. Então, um abraço, uma gratidão eterna por vocês também. E meninas, muito obrigado por aceitarem o convite. A gente sabe da dinâmica, da agenda de vocês, que é uma correria danada. Enquanto elas estão aqui gravando com a gente, viu, gente? Tem uma pilha de trabalho lá esperando vocês, né? Então, eu vou apresentar cada uma e a gente vai poder trocar um pouquinho sobre esse dia. Então, eu estou aqui com a Carolina Jeremias, a Carol, a Chayane Magalhães, a Chay, e a Luísa Donadon, a Lu, que são as 3 psicólogas que eu estava pensando em como começar esse bate-papo, me veio, olha as suas ideias, né? Uma música dos anos 90, um funk. Você vai falar assim, Felipe, como assim um funk? Olha as ideias para a gente começar aqui. E na época, nos anos 90, havia uma sexualização em massa do feminino, né? Da mulher. E tinha um grupo. Esse grupo ainda é existente. Eu gosto do funk, tá, gente? Gosto da batida, gosto das letras, mas tem alguns que sexualizam demais. Daí ele falava assim, né? Acho que vocês vão lembrar disso, que ele falava só as cachorras, as preparadas, as popozudas, né? Então, a sexualização exata da mulher. E aqui hoje nós temos as graduadas, nós temos as competentes e nós temos as empoderadas, ou seja, o baile todo da FATD está aqui hoje e com vocês com certeza há muita coisa para a gente poder discutir e levar para as pessoas sobre a profissão da psicologia. Aí para a gente poder começar, vocês escolham aí quem fica mais à vontade para falar, por que a psicologia? O que levou vocês até essa profissão? Quem começa? Posso começar? Vamos lá, Luísa. Bom, eu sentia sempre que o meu propósito estava ligado a entender relações, pessoas, o porquê do comportamento, né? E ao fazer essa escolha, eu brinco que foi uma escolha muito feliz, porque a gente tem que fazer essa decisão muito jovem, né? O que pode ser um problema. E eu me apaixono todos os dias por essa escolha, né? Pelo fato de você entrar na faculdade, conseguir achar as respostas para as coisas, o porquê que as coisas são assim, o peso que a estrutura familiar tem no indivíduo que nós somos hoje. Então tudo isso sempre reforçou a minha escolha. Perfeito. Isso que você falou de escolher jovem é porque, infelizmente, a gente tem que tomar algumas decisões muito jovens da vida. Você saiu do ensino médio e já foi para psicologia, Lu? Exatamente. No ano seguinte, consegui prestar, consegui passar e seguir no meu caminho. Perfeito. E você, Carol, por que a psicologia? Acho que tem muita minha cara. Eu já compartilhei com as meninas um pouco dessa história e, na verdade, foi muito por influência. Foi através de um filme. Eu, na verdade, não queria fazer psicologia até então, eu não conhecia muito sobre. E num filme, uma das protagonistas, ela era psicóloga, e aí passava um pouquinho ali do dia a dia dela, do que ela fazia na profissão. Na verdade, era uma comédia, inclusive, o filme. E eu era jovem, né? Não que eu não seja hoje, mas eu era muito jovem. Somos jovens há mais tempo. Eu era muito jovem, eu só sou mais ajuizada, sabe? E aí, aquilo me encantou, eu falei, nossa, que legal! E eu fui buscar saber um pouquinho mais, me interessei, e aí prestei o vestibular, passei e falei, é isso, vou fazer. E tô aqui até hoje, graças a Deus fiz uma boa escolha, fico muito feliz, né? É a área realmente em que eu me encontro, gosto bastante, então fui feliz, ainda bem. Através de um filme, né? Foi um bom filme e agora deu certo. Sensacional. Bons frutos. Sensacional. E você, Chay, como chegou na psicologia? Bom, eu sempre gostei de pessoas, sempre fui uma pessoa muito observadora, sempre gostei de analisar muito as relações. Mas o meu caminho foi diferente, né? Eu venho de uma cidade do interior de Minas e essa cidade tem muito forte a eletrônica. Então eu saí do ensino fundamental para fazer o ensino médio com o técnico em eletrônica. Dentro desse período, desses 3 anos do ensino médio, eu identifiquei que engenharia não era para mim. E a expectativa que a família tinha mesmo, né? O irmão mais velho formado, engenheiro, então já imaginava, vai seguir os mesmos caminhos.
Só que a minha escola, ela tinha um diferencial, que é uma escola jesuíta. Então, a Companhia de Jesus que fazia o gerenciamento dela, e ela tinha um olhar muito humano. Então, tinha cursos de liderança, tinham formações, então, de comunicação, tinha formações de apresentação, e eu sempre gostei dessas formações, eu sempre estive ali. Então, sempre ficou isso, gosto de pessoas, estou sempre desse lado, mas eu não tinha muita noção do que era psicologia. E a gente tinha, eu acredito que isso mudou muito recente, a ideia de que o psicólogo é o psicólogo clínico, né, dentro do atendimento. E eu tinha essa imagem também. Então eu decidi parar um ano para fazer o meu técnico, o meu estágio, aliás, o técnico. E aí nesse um ano eu falei, vou estudar, vou pesquisar e vou tomar minha decisão. E aí eu fui trabalhar, e nessa empresa que eu trabalhei, eu era uma pecinha coringa ali. Então, o meu líder, ele me colocava para fazer as coisas que eram diferentes. E eu dava muito palpite. Então, tinha um problema de uma colaboradora que tinha um problema pessoal, precisava fazer uma reunião. E aí era um assunto que todo mundo sabia, mas ninguém falava. E eu falei, vamos conversar, vamos falar assim, assado, vamos chegar com essa abordagem. Eu sempre fui nessa relação. E o meu líder da época, ele tem uma irmã psicóloga. E ele falou, olha, é a sua cara, né? Eu vejo muito você parecida com a minha irmã. Você já pensou? Eu falei, já, mas não conheço muito. E aí ele foi me incentivando, eu fui pesquisando. E aí eu entendi que a psicologia não era só a clínica. Tinha várias opções de atuação ali, né? Exatamente. Foi aí que eu me identifiquei, me apaixonei e tô aí até hoje. Legal, Chay. Eu tenho um pezinho na psicologia, acho que eu já comentei, a gente trabalha junto. Para quem não sabe, eu estudei, fiz 3 anos e meio da faculdade de psicologia, e o que me levou na época a fazer a faculdade foi uma profissional, inclusive a Chay a conhece, a Cássia também, que é a Maria Gisela Gerotto. Ela esteve conosco no encontro de consultores aqui no ano passado. Hoje ela está trabalhando com os micro-orgânicos, e a Gisela para mim era uma profissional, Carol, que era muito humana. Ela era coordenadora de um programa de jovens que eu participava na Fundação Educar de Pascoal, e ela tinha um olhar atento para cada um dos jovens. E eu lembro que eu era um dos jovens, Lu, que ficava até mais tarde nas atividades lá na Fundação, ajudava a organizar papel, só para ficar ouvindo a Gisela falar, só para ouvir a Gisela explanar as ações dela, como que ela coordenava. Isso eu tinha 14 anos. Lá atrás, né? Um pouquinho Ontem, né? E isso me encantava demais. E a psicologia é algo que encanta, né? Eu brinco que todo mundo tem um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de médico, só que o engraçado é que quando a gente encontra os psicólogos que são formados e são profissionais da área, a gente sempre vai atrás para falar assim, olha, será que eu tô ficando louco? O que está acontecendo comigo? E para quem não sabe, quando a gente fala da psicologia, o psico vem de alma, né? E a logia, o estudo da alma, né? E como que é esse encontro com esse estudo da alma, gente? Como que vocês estão na balada, vocês estão avaliando as pessoas, vocês estão nas festas, vocês estão ali meio que analisando. A Gabi tá até assustada ali atrás gravando, porque hoje tá o baile todo, né, Gabi? Então como que é isso no dia a dia para vocês? Esse lidar com o conhecer a alma do ser humano no estudo e no dia a dia nas relações? Quem pode começar? Até eu já queria desmistificar. Isso. A gente não tá analisando vocês, tá bom? Tem muito isso, acho que roda de família, né? Muito isso. Ih, tá quietinha, tá analisando. E a gente conversa até entre a gente. Acho que hoje, a gente que pega bastante Uber, né? Isso acontece muito. A gente não pode falar que a gente é psicóloga dentro de um Uber. E a gente acaba realmente fazendo ali uma sessão naquele momento. Porque as pessoas, elas têm essa visão realmente. Ah, ela é formada, então ela tá o tempo todo ligada ali, analisando. E na verdade, não, né? Eu acho que na verdade a gente quer mesmo descansar um pouco. Quando vai pra festa não quer falar sobre isso. Não é isso sim. Não. Mas sim, existe realmente esse foco, né? Então a gente tem realmente esse olhar quando nós estamos trabalhando, né? Quando estamos realmente exercendo essa profissão. E é legal porque esse estudo da alma, eu acho que é realmente essa busca em se aprofundar em quem realmente aquela pessoa é. Essa construção, né, do ser humano. Então, quem é você, sabe? No mais profundo realmente. Então, acho que realmente é esse estudo. Acho que as meninas podem até me complementar, mas eu acho que é essa profundidade. Eu quero usar essa palavra, profundidade. Eu acho que é o que a gente busca quando a gente vai realmente analisar, né, uma pessoa. E vocês, Lu, Chay, como que é? A psicologia, ela busca muito entender a personalidade humana, né? Entender como que a pessoa ela se porta perante a sociedade. Só que nós somos constituídos na sociedade, então a sociedade também interfere
nosso desenvolvimento. Então, além da gente avaliar, entender a pessoa como um único, um ser, a gente avalia também a sociedade, o meio que ela está inserida. Então, é esse estudo por completo, né? Perfeito. E aí tem uma pergunta, vou até passar para a Lu, que as pessoas quando associam, né, falam assim, a psicologia, o psicólogo, tem coisa que nem Freud explica, já ouviram já essa máxima, né? Nem Freud explica, ou ao contrário, né? Quando as pessoas falam Freud explica, e aí já olham com aquela cara de, né? Freud explica, tal. A psicologia, ela vem da psicanálise, ela vem de Freud, mas hoje ela tem diversas abordagens. Durante o passar e o desenvolver da profissão em si, houveram várias abordagens. Então, vocês podem exemplificar para a gente, inclusive falar a abordagem que vocês escolheram para a profissão de vocês? Começando por você, Lu. Claro. Bom, na faculdade, né, a gente sabe que a faculdade sempre tem um foco em pelo menos 3 abordagens, tanto para a parte teórica quanto para a parte prática. O que acaba sendo um erro, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente pode não ter se encontrado com nenhuma. E foi o que aconteceu comigo, né? Dentre ali as linhas, no caso humanista, né? Que também pode puxar para Gestalt, né? Que eu vou até deixar que a Chay explique um pouquinho melhor. Ou a questão também da psicanálise, ou a comportamental. Dentre as 3, elas têm uma distinção muito grande, mas dentre elas saem muitas outras linhas, né? Então, ao sair da faculdade, eu tive que buscar uma linha que eu me encaixasse mais e que eu nunca tive, né, o contato anteriormente. Então, hoje, né, por exemplo, a minha especialização, ela tá na terapia cognitivo-comportamental, que ela tá muito mais ligada à prática, né, aos problemas do presente, né, a como a gente faz para resolver as questões do presente. As outras abordagens, elas têm um outro olhar, né, outros contextos também. Perfeito. E a sua, Carol? Eu também sou do comportamental. As colegas? Eu acho que na verdade o comportamental foi a primeira abordagem que eu estudei na minha época de faculdade. Então era aquele momento em que a gente está querendo conhecimento, a gente não sabe nada, a gente tem muitas vezes a ideia da clínica. Exato. Então eu acho que eu estava muito mais aberta a receber. E como foi a primeira abordagem que eu tive o contato, eu me encantei. Então eu acho que é algo que não tem como tirar mais, sabe? Realmente teve esse encanto. Então o comportamental realmente hoje ela faz muito sentido, ela vai muito de encontro ao que eu acredito, que eu gosto mesmo, essa visão mesmo de mundo. Então eu acho que comportamental realmente... Sensacional. Você, Chay? Eu sou diferente. É diferente. A minha abordagem, diferente da formação das meninas, eu tive a oportunidade de conhecer 4 abordagens e eu escolhi a 4ª, né, que é a junguiana. O Jung, ele se constitui muito ali com o Freud, então chega um determinado momento que eles têm um rompimento da amizade e aí eles fazem as linhas diferentes. Então a junguiana, ela tem ali uma base que é igual à psicanálise e em algum determinado momento ele tem as suas diferenciações. Sensacional. Eles falam, me corrija se eu estiver errado, Chay, mas também a junguiana é reconhecida em alguns países, em algumas traduções como psicologia analítica. Exato. Também, né? Que vem dessa dissidência de Freud. E aí a Lu ainda comentou sobre a Gestalt terapia, a psicologia humanista, o psicodrama. Existem diversas abordagens que as pessoas podem escolher, né? A lacaniana, que é uma abordagem extremamente complexa e aprofundada. E aí as pessoas falam assim, olha, eu gosto mais dessa abordagem. E você fala assim, mas a abordagem é a cor da camisa que vai usar, é o time que ela torce. Não é isso, gente. É uma forma de ver um vaso em que várias interpretações podem ser feitas, né, meninas? E aí essa interpretação vai com a base de um estudo. E esse estudo é o que complementa. Então pode ser uma behaviorista, comportamental, analítica. Então aquele estudo, aquela base é o que vai gerar a interpretação para a pessoa. Eu, como paciente que sou, faço terapia. Aliás, Evelyn, se você estiver assistindo isso, muito obrigado pela sua existência, Evelyn, sou grato todos os dias por isso. A forma com que o psicólogo interpreta com base no estudo dele é o que faz sentido para o paciente. Por isso que às vezes alguns pacientes gostam da linha da psicanálise. Alguns gostam da junguiana, outros da comportamental. E para vocês hoje, quando vocês olham para as abordagens que vocês escolheram, dentro do contexto que vocês trabalham, faz sentido? Vocês encontram o sentido dessa abordagem com o contexto? E aproveitando para quem está assistindo, o que vocês fazem na FATD hoje? Né? O que vocês estão aí no dia a dia trabalhando na FATD? Chay. Bom, vamos lá. A primeira pergunta faz sentido. Dentro da FATD eu faço a gestão do nosso programa de recrutamento e seleção e trabalhamos aí também com a FATD Skills, fazemos recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, um pouquinho de tudo. E a junguiana, ela trabalha muito forte com símbolos, né? Então ela analisa profundamente
qual que é a relação simbólica que tem entre as relações mesmo. E para mim faz muito sentido, principalmente quando nós vamos estudar como que é a pessoa dentro de uma organização, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, o trabalho, ele gera, quando você fala a palavra trabalhar, ele gera um sentimento para as pessoas. Para cada um, é um sentimento diferente. Então, dentro da abordagem junguiana, nós vamos entender qual que é esse sentimento diferente, por que ele tem essa diferenciação para cada pessoa. Então, tem esse complemento também. Legal, Carol. Isso, faz sentido também pra mim. Quando a gente fala um pouquinho de comportamental, vou até tirar a fala da Luana. Da mesma verdade. Como é que vai segurar aí, Lu? Eu vou falar só metade, também você fala outra metade. Não, mas... Você também faz tudo aqui na FATD, né, Carol? Sim, também. Eu tô aí no time e também participo dos recrutamentos de seleção. O FATD Skills, que é um programa maravilhoso, inclusive, também a gente participa. E os treinamentos, nós ministramos também treinamentos. Tô aí em todos os programas também. E faz sentido para mim também. A gente, enquanto psicólogas voltadas, né, para o contexto organizacional, quando a gente traz essa abordagem comportamental mesmo, a gente fala muito só para o pessoal entender, ação e reação. Então a gente está falando realmente quais são as consequências, né, de ações que, no caso, na organização, a gente acaba tendo, né, acaba vivenciando. Então faz muito sentido para mim, porque a gente vai trabalhar justamente essas ações e reações dentro da organização. Então faz muito sentido, é muito gostoso ser trabalhado, inclusive. Agora é um desafio, Lu. E você, Lu? Deixa um pouquinho pra você. Com certeza. Você também faz de tudo hoje na FATD. Sim, hoje todos os programas, né, da FATD, ele tá, né, ligado ao desenvolvimento humano. Então, treinamento e desenvolvimento, processo de atração de talentos, os skills, tudo envolve o desenvolvimento mesmo, né? Então, quem é a pessoa ali dentro e como ele faz para existir ali, de uma forma que ele se desenvolva. E puxando um pouquinho também para comportamental, né, a gente fala muito das crenças das pessoas, né, o que molda a pessoa, o contexto, o social, a sua família. Então, quando eu vejo, né, a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, até para eu entender qual é o papel daquela pessoa dentro da organização, para mim faz todo sentido, né? Por exemplo, num skills, né? De eu entender ali como eu faço, né, para desenvolver aquele colaborador, quais são as crenças dele, o que a gente precisa trabalhar como um ponto focal, né? E a comportamental, inclusive, ela me apaixona por isso, por conseguir ver esse todo, não só como um indivíduo, mas tudo o que envolve para ser como ele é. E vocês falam skills pra gente, logicamente, né? A gente trabalha o tempo inteiro. Eu brinco que padaria faz pão, a FATD desenvolve pessoas. Então, é uma coisa muito tranquila que a gente conhece. Mas quem tá ouvindo ali fala assim, o que é esse skills? Alguma de vocês poderia explicar o que é esse programa FATD Skills? Bom, o programa FATD Skills é um programa de desenvolvimento de habilidades ágeis. Então, dentro desse programa, uma das psicólogas se encontra semanalmente com a pessoa que está buscando esse desenvolvimento, com ferramentas práticas para que ele consiga desenvolver exatamente aquilo que ele precisa. Alguns casos nossos, a empresa contrata para o próprio colaborador, então ela identificou ali, olha, tem uma pessoa que tem uma possível promoção para se tornar um líder, por exemplo. Só que ele precisa desenvolver algumas competências que ele ainda não tem. Então, isso é passado numa reunião de briefing conosco e a gente vai desenvolvendo ao longo desses 12 encontros, que dá na média de 3 meses, essas habilidades do colaborador. Perfeito. Então, por exemplo, você que fala assim, eu queria ascender na carreira, queria ser promovido, o Skills é indicado para você. Então, você pode entrar lá no site da FATD e falar, quero começar a fazer o programa, uma das nossas 5 psicólogas vai atender você durante esses 3 meses. E você que é da empresa, fala assim, olha, eu quero melhorar o rendimento e a performance dos meus colaboradores. Entra em contato aqui com a gente também, que uma das 5 psicólogas vai atender esse colaborador e vai passar por esse desenvolvimento. Enquanto eu vou fazendo uma pergunta aqui, eu queria até que vocês pensassem em alguns cases que vocês já passaram que foram assim, fora da órbita, que vocês falam assim, meu Deus do céu, que loucura. Alguns terapeutas já vivenciaram situações no set psicológico ali, né, naquele espaço, em que fala assim, meu Deus, olha que loucura essa profissão que eu escolhi. E o que vocês já viram no Skills? O que vocês já viram durante sessões terapêuticas, coisas do gênero?
E tem uma coisa bem interessante, pessoal, enquanto as meninas vão pensando aqui na resposta, os Simpsons, que é um desenho que todo mundo assiste, todo mundo gosta, e tratam muito dessa questão das relações sociais, né? Eles fazem uma sátira do ser humano, tanto que algumas pessoas até brincam e falam assim, os Simpsons preveem o futuro, porque tem alguns comportamentos que eles são meio que previsíveis, né? A gente começa a analisar a pessoa e vai ver que aqueles passos podem ser dados. E tem uma curiosidade interessantíssima dos Simpsons, que eu sempre relato em palestras, já devo ter relatado aqui também no podcast, que o diretor da escola dos Simpsons é o Dr. Skinner. E quando a gente fala do Skinner, a gente está falando do pai da psicologia comportamental, né? Da abordagem comportamental. E quando vocês veem o Bart lá repetindo várias vezes, não vou mais aprontar, não vou mais aprontar, é como que a gente fala do reforço positivo, que é o reforço para que, como se fosse a mente dele gravar aquilo que ele está aprendendo, aquilo que ele está escrevendo. Logicamente que hoje a gente já sabe que tem outras formas, outras ferramentas, métodos para isso, mas vale como curiosidade. E aí, os Simpsons têm a sátira, é a parte engraçada. O que vocês já vivenciaram aí que vocês falam, nossa, fora de órbita? Quem quer começar? Nossa, assim, é difícil de pensar. Mas, assim, casos, por exemplo, que as meninas já devem ter vivenciado também. Mentiras. A pessoa ela conta mentira ali no set, e ela conta toda a história. Depois, com uma perguntinha que a gente faz, a gente pega e ela se desmancha na mentira. Então, isso é muito comum. A gente brinca, né, que para advogado, psicólogo e médico não se pode mentir. Tá gastando dinheiro à toa, né? Tá gastando dinheiro à toa, né? E interessante que essa questão da mentira, até para quem tá assistindo, fala assim, ó, elas não são bruxas, tá? Meu Deus, elas estão descobrindo tudo que, né, tal. E bruxa no sentido humorístico da fala. A minha psicóloga, ela fala muito dos mecanismos de defesa. E algumas pessoas, às vezes, até tratam a mentira como um mecanismo de defesa, porque achando que mentindo, elas vão se proteger nesse sentido, né? O que vocês já viram, Carol, Lu? O que vocês já encontraram? Eu ia trazer um caso bem parecido, né? De um transtorno específico de uma pessoa que utilizava da mentira para fugir, né? E junto disso também um perfil bem sabotador mesmo, né? Então, de criar histórias ou questões ali para fugir de mim, mesmo eu sabendo que não era. E acaba sendo uma mentira para a pessoa mesmo não entrar em contato com a angústia dela, né? Então, foi um caso assim que me marcou bastante durante a faculdade, né, que eu segui com ele. Perfeito. E Carol, teve algum caso aí nos skills que tá marcando você, até casos de sucesso? Você fala assim, olha, atendi, logicamente, a gente por questões lógicas não vamos identificar o nome, mas já tiveram alguns cases que você falou assim, olha, isso aqui pra mim gravou muito positivamente no skills. Eu tive nos primeiros clientes que eu atendi. E aí eu tinha esse trabalho, essa expectativa de, poxa, que resultado que eu deveria esperar, né? Eu tô iniciando. E eu tive um resultado muito legal com um cliente que mudou totalmente, realmente ali. Ele precisava realmente se desenvolver enquanto líder e houve esse desenvolvimento. É claro que esse é um processo realmente contínuo, né? E eu acredito que ele continua nesse processo, mas quando a gente finalizou o programa, era outra pessoa, né? Vamos dizer assim. Os comportamentos realmente já eram outros, o pensamento realmente. Eu sinto que o conhecimento e essa abertura, e é importante trazer que não somente a gente sentar e ter realmente uma sessão de terapia com algum psicólogo, mas sim que a gente possa estar aberto realmente a esse desenvolvimento. Acho que até faz diferença isso, principalmente no nosso programa, né, o FATD Skills, que a gente está fazendo a nossa parte de trazer realmente esse conhecimento e desenvolvimento, mas precisa haver essa abertura. E houve essa abertura nesse caso. E quando eu finalizei esse programa ali, eu fiquei super feliz, porque deu pra ver essa diferença, sabe? É o que faz sentido pra gente. Eu achei aquele momento que a gente fala, nossa, é isso. É a profissão, é isso, é todo o caminho certo. É né? isso. Agora, fogo no parquinho. O FATD Skills é terapia? Não. Que Muito diferencia? diferente. Se eu contratar o FATD Skills para os meus colaboradores, eles vão ficar lá chorando com vocês, batendo um papinho lá com a segunda. O que diferencia? O FATD Skills ele é propositivo, então tem um propósito de desenvolver a habilidade. A terapia, a pessoa ela vai ali para trazer do relato pessoal, das dores, das angústias. O Skills a gente já direciona um pouco mais. É claro que existem momentos que a pessoa ela precisa desabafar, precisa trazer ali do medo, das preocupações, das angústias que ela tem. E a gente vai fazer esse movimento de escuta, de acolher mesmo, mas é bem diferente, né? Sim. O programa FATD Skills ele é estruturado em cima de uma trilha de desenvolvimento. Então, de acordo com o que a pessoa tem ali para se desenvolver como um profissional.
Já no processo de psicoterapia, a gente brinca que a vida é movimento. Então, por mais que você tenha ali uma demanda inicial, as coisas elas vão mudando muito, né? Então, é mais livre, você vai escolhendo, né? A vida vai seguindo. Direcionando. Exatamente. Né? E vocês, assim, é muito próximo, as pessoas falam assim, tá, então vocês são coaches na FATD, é isso? Meu Deus! O que diferencia? É coach, não é coach? Porque, logicamente, a gente encontra bons profissionais e maus profissionais em todas as profissões, né? Sim. A gente tem bons coaches, que tem pessoas que são responsáveis com o estudo que fazem, e tem como objetivo o desenvolvimento do coach ou da pessoa que está sendo atendida. Isso eu quero enfatizar bastante, porque o desenvolvimento humano ele não pode se tornar algo mercadológico, né? Algo simples de ser comercializado como uma caneca numa prateleira. E quando as pessoas chegam para nós e falam assim, eu quero que você resolva os problemas da minha empresa com 10 passos, ou então, eu falo, gente, procura uma fada madrinha, alguma coisinha, porque não tem como tirar coelho da cartola quando se fala do desenvolvimento humano. E infelizmente, algumas pessoas vulgarizam a profissão e confundem um pouco essa questão do coach com a psicologia, com a questão terapêutica, até mesmo com religião. São esferas e espectros diferentes de análise. Tem algumas pessoas que estudam e conseguem casar, então você conhece alguns psicólogos que são coaches, não há problema nenhum, tem um estudo nisso, mas aqui vocês não trabalham com coach, né? O que vocês fazem e qual que é a diferença do skills para o coach? Quem pode me ajudar? Bom, o coach, ele tem o que ele diferencia é que ele trabalha num desenvolvimento muito mais rápido, né? Os skills, apesar de serem apenas dos encontros, né, 3 meses, é um estudo muito mais profundo. A psicologia, e aí como você falou, tem profissionais bons e ruins, como tem ótimos psicólogos, mas também, infelizmente, a gente sabe que tem psicólogos que não levam a sério a profissão. Dentro do nosso código de ética, a gente tem alguns direcionamentos daquilo que a gente pode fazer e daquilo que a gente não pode fazer. Por exemplo, o direcionar um paciente dentro de uma clínica, a gente não pode fazer um direcionamento dele, se ele tem que escolher A ou B. A escolha é da pessoa, né? Nós vamos ajudá-lo a pensar nas consequências. Quando a gente fala do profissional da psicologia, ele é sempre embasado na ciência. Então, todo o nosso trabalho, a gente vai fazer, vai analisar aquilo que é científico, aquilo que tem comprovação de dar um resultado. Então, é um pouco desse cuidado. O que diferencia o nosso trabalho do coach é que esse trabalho ele é bem específico, é um estudo bem completo. Então, a gente faz essa análise para que ele não seja algo superficial. Tem uma coisa que a gente sempre conversa muito aqui dentro da FATD, que a gente tem um cuidado muito grande, porque quando a pessoa ela vai ali se abrindo conosco, ela vai trazer algumas questões que são dores, são fragilidades dela, e é esse cuidado que a gente tem, existe, né, a teoria da caixa de Pandora. A gente não pode abrir a caixa de Pandora e deixar depois a pessoa se virar sozinha. Então é esse cuidado que a gente tem. Vai trazer do sofrimento, vai trazer ali das angústias, mas a gente tem essa responsabilidade, porque a gente não pode abandonar a pessoa depois. E é uma linha tão tênue, né, Chay? É uma coisa que nós temos essa preocupação, e isso eu acho muito bonito, né, você falar, ele traz um conforto muito grande, porque nós não podemos abrir espaços que nós não tenhamos condições de fechar ou de tratar. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas vocês vão fazer o tratamento em relação ao trabalho do skills. Não, entenda, é um programa de desenvolvimento ágil de habilidades, nós vamos trabalhar aquela habilidade. Assim como no coach, ele sai do estado atual para o estado desejado, no skills nós fazemos isso também, porém promovendo as habilidades desse profissional para ele alcançar esse estado desejado. Então, não é siga o caminho A, siga o caminho B. Existem ferramentas. Uma relação, né? Tem essa relação, essas ferramentas são apresentadas e aí a pessoa traz uma resposta, correto? Algumas coisas que eu acho que são interessantes, a psicologia é uma profissão nova, né? Nós estávamos conversando aqui um pouquinho, 62 anos de profissão, e aí dia 27 de agosto é o dia do psicólogo. Por quê? Quem me ajuda? Eu? 27 de agosto. Dia 27 de agosto foi quando a psicologia foi reconhecida como profissão aqui no Brasil, né? Então, ficou conhecida como o nosso dia por isso. Então, a gente tem aí a data da promulgação da profissão psicologia no dia 27 de agosto de 62, que a gente estava de 1962.
E aí vamos voltar um pouquinho até para entender, que a gente falou um pouquinho do skills, mas a ideia é a gente falar da psicologia como um todo, né? O espaço clínico, hoje a Lu atende clinicamente também, né? A ele também, né? Conta um pouquinho da experiência de vocês, como que é essa questão do atendimento clínico, como que é a percepção sua, como que você vive esse espaço clínico? Eu vivo com muito amor, é a minha paixão. Bom, eu brinco que inicialmente quando eu comecei ali os estágios na faculdade, eu tive o prazer de experimentar um pouquinho de cada área da psicologia. Inclusive é outro ponto que eu admiro muito nessa graduação, que você tem um espaço gigantesco para você atuar, né? Então dentro da parte hospitalar, a clínica, educacional, social, organizacional, né? E no começo a clínica era o que estava mais longe para mim, o que eu não queria ter contato, até eu ter o contato, né? Então hoje eu falo que é uma das minhas realizações poder estar atuando na vida de tantas pessoas maravilhosas, né? Porque a gente começa ali no processo e as pessoas chegam achando que a gente vai resolver o problema delas, né? A gente vai dar uma receita ali de bolo, de siga isso para resolver isso. E é lindo quando a gente consegue construir um processo da pessoa entender que eu vou estar ali com ela para isso, mas que quem vai construir é ela. E dar essas ferramentas, e dar o caminho, e estar ali acolhendo. Então, eu vivo com muito amor. Perfeito, e você tá? Bom, meu trabalho com a clínica foi ainda no estágio. Eu tive a oportunidade de conhecer uma ONG dentro da minha cidade que tem um trabalho muito bacana com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Quando eu me formei, eles me convidaram para uma parceria, mas como eu vinha para a FATD, eu não ia conseguir conciliar pela questão da distância. E aí eu me propus a fazer alguns atendimentos clínicos. Então hoje o meu atendimento clínico é social e eu atendo adolescentes em situação de vulnerabilidade. Eu gosto muito, é uma área que não me vejo trabalhando, atuando só com clínica, não é o meu perfil, mas é devolver um pouquinho para a sociedade. Então é algo que eu preciso. É muito bonito isso da profissão, né, da psicologia, esse cuidado, né, Carol? Esse carinho que vocês têm. Psicólogo precisa fazer terapia? Com certeza. Mas vocês já não sabem todas as terapias? Por que vocês precisam fazer terapia? Conta pra gente, é uma brincadeira, tá? Mas conta pra gente, por quê? Porque somos humanos. Eu gosto de brincar com essa frase, né? Porque realmente, quando um psicólogo ele expressa uma emoção, ele expressa ali alguma situação, é aquele olhar social mesmo. Mas, nossa, você tá reagindo dessa forma, mas você é psicóloga. Você não pode, né? Não pode estressar, não pode chorar. Não pode, né? E nós também precisamos trabalhar, né? Nós também somos humanos que temos aí uma formação total socialmente, né? Da nossa família, das formações mesmo, né? Das pessoas que a gente convive, e tudo isso constrói quem a gente é hoje. E nós, para podermos, né, servir outras pessoas e ajudar essas pessoas também, a gente precisa estar bem. A gente precisa se conhecer também, né? Conhecer, inclusive, os nossos limites de pontos e demandas que a gente precisa ter um cuidado também para entrar, né? Que o Freud, ele falou muito da contratransferência, né? Então a gente precisa se cuidar para que a gente não misture aquilo que o paciente está trazendo com as nossas dores, com as nossas demandas. Então, em muitos momentos pode se assemelhar com alguma coisa que você está vivendo na sua vida, ou que você já passou. Então, se você fazendo a terapia, você consegue ter essa separação mesmo, e a gente pode, além de entregar bem o nosso trabalho para o nosso paciente, ter esse autocuidado que também é importante. E tem uma coisa muito legal que aqui nós três, eu, Lu e Chay, não temos como opinar, e hoje a Carol é a melhor pessoa para falar um pouquinho com a gente sobre isso, porque a Carol tem a linda Olivia, né, que a gente é suspeito em falar. A bebê Olivia, ela é mascote onde ela vai, gente. A gente tem o time de vôlei que nós patrocinamos, que são as Valquírias. Ela linda com o uniforme das Valquírias, torcedora, uma bebê alegre, uma bebê feliz. Carol, como que você faz? Eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas têm, né? Conciliar a profissão, os atendimentos, o fato de ser mãe, ser psicóloga te auxilia no fato de ser mãe? Ou como que é essa responsabilidade? Que o pessoal sempre brinca, filho de pedagogo, mal educado, filho de psicólogo é louco, o pessoal sempre fica com essas máximas, mas
Como que isso fica para você? É uma responsabilidade com a profissão também, do fato de ser mãe? Como que você equilibra isso? Eu sou mãe da Olivia, ela é minha primeira e única filha, por hora. E realmente foi um desafio para mim, quando eu descobri que eu ia ser mãe, já foi um baque ali para mim. Falei, meu Deus, e agora? E eu tinha essa idealização. Poxa, eu sou formada em psicologia, eu já tenho uma bagagem, eu vou conseguir tirar de letra. E não, na verdade não. Isso é legal, pra você que está assistindo, é isso. Porque às vezes as pessoas ficam julgando, né? Porque profissão A tem que ser isso, profissão B tem que ser aquilo. Primeiro, quando você for escolher a sua profissão, guarda uma coisa na cabeça. Traga esse brilho nos olhos que as meninas trazem pela profissão que elas têm. Quando faz sentido para a nossa vida, a gente não trabalha. Tem os estresses, tem as dificuldades, lógico que existem, mas o propósito ele é maior. E antes de olhar para uma mulher e julgá-la por qualquer espaço, que nem é meu lugar de fala, esse é o lugar de fala das meninas aqui, mas se eu não me torno empático por aquilo que elas têm, por aquilo que elas vivem, eu não consigo ter a sensibilidade de compreender que a Olivia faz parte, que a Olivia é você, né, Carol? Sim. E quando você foi mãe, quando você se tornou mãe, nasceu uma mãe também. Sim, não nasce só a Olivia, exatamente. nasce uma mãe, né? Exatamente. E essa questão de, mas ela é psicóloga, ela não vai levar isso para a maternidade? Não, na verdade não. Eu, enquanto mãe, eu estava realmente me construindo, e ainda estou em construção, inclusive, né? Então, é claro, a gente tem algum conhecimento que a gente consegue aplicar com toda certeza, né? A gente tem hoje em dia algumas formas e abordagens de educar, né? Que a gente tem esse acesso, a gente busca conhecer, mas a prática, ela não é exatamente como a gente vê na teoria. Então, não é um ligar a Carol psicóloga ali para atuar no desenvolvimento da minha filha. Eu sou realmente a Carol mãe ali naquele momento. E eu tenho uma bagagem que me ajuda, com toda certeza, mas na verdade no dia a dia realmente é essa construção. Então, o ser psicóloga, na verdade, da Olivia, eu até tento, filha, vem cá, o que você tá sentindo? E aí a Olivia olha pra minha cara, tipo, mãe, então, eu não sei o que você tá falando, vamos lá? Mas a gente até tenta, mas não, realmente não tem, realmente. A profissão é algo e maternidade realmente é outra. É outra. E vocês, como psicólogas, até no dia a dia da profissão de vocês, logicamente, hoje a maior parte do tempo de vocês é trabalhando como consultora, não propriamente como psicóloga. A gente brinca muito aqui na FATD que as profissões e as formações que nós buscamos ali, elas são um complemento do excelente trabalho que é desenvolvido por esses profissionais. Então, todos nós somos consultores, cada um na sua devida área, com a sua devida profissão e formação, mas aquilo que a gente traz de bagagem é o que ilustra e faz o trabalho acontecer de uma maneira mais competente e assertiva, principalmente para os clientes. E aí vocês devem ter alguns desafios, algumas coisas que vocês consideram que são mais complexas, né? Porque é bonito, é legal, é fácil, vamos embora fazer psicologia, mas se eu for para essa realidade, o que eu encontro de desafio na faculdade e depois de formado? Quem pode me ajudar? Bom, eu venho de uma formação um pouco diferente das meninas, porque eu fiz uma formação integral. Então, eu estudei período manhã e tarde. Dentro da minha formação, eu fiz aulas práticas desde o primeiro ano. Então, eu tive aulas práticas no primeiro ano, no segundo ano eu já comecei com os estágios. E aí já é um desafio. A minha faculdade, ela tinha as parcerias com as instituições para se fazer, mas até o olhar ali do que você vai fazer aqui. Mas para que o psicólogo está aqui? O que o psicólogo vai fazer? Mas você não vai conversar, por exemplo, com as crianças? Você está só analisando? Mas por que você está fazendo dinâmica, né? Que é o clássico. Mas para que você está brincando? O que isso vai trazer? Então tem-se um conceito muito do psicólogo na clínica. E aí isso, dentro da faculdade, para mim foi o primeiro choque de realidade. O psicólogo ele não é visto dentro das outras áreas. Jurídica, hospitalar. Então, hospitalar é dentro da psiquiatria. Não entendem o papel do psicólogo dentro das outras alas. É dentro do psicólogo da organização. Qual que é o papel? Por que tem a psicologia organizacional? Foi o primeiro desafio. E depois é a luta pelo nosso espaço, né? 2020 veio aí, infelizmente, com uma pandemia que veio e trouxe muitas dificuldades, infelizmente muitas pessoas se foram, mas por um outro lado teve um pequeno benefício, que as pessoas começaram a falar mais da sua saúde mental, preciso de ajuda, né? Eu brinco que antes alguém ia comentar, né? Faço terapia, falava até baixinho, com medo, com vergonha, e hoje não, né?
Hoje todo mundo fala, eu faço terapia, até o remédio, né? Vou no psiquiatra, tomo remédio, isso já é algo que é dito com menos medo, com menos preconceito. Mas ainda assim, existem muitas barreiras. E isso a gente precisa ir quebrando aos poucos. E eu vejo que o dia 27 é muito simbólico na profissão, porque é um dia de luta. Nossa profissão é uma profissão nova, né? É uma profissão que ela, infelizmente, ela caiu num popular que não é bacana. Então, a gente brinca lá, né? O CAPS vai vir pegar, né? Vou pro CAPS. Jeitinho que o CAPS gosta, que tem os memes por aí. Mas tem um pouquinho disso, porque o que é saúde mental? Exato. O que é o adoecimento? Quais são as pessoas que estão no CAPS? Então tem todo esse popular da depressão mesmo. Às vezes é uma pessoa que ela está triste, ela está depressiva. Tem essa mistura, né, do que é o diagnóstico, do que é uma doença. Então isso é uma luta que a gente precisa... que hoje está sendo, né, tão banalizado. Exato. Assim. E é uma luta que a gente precisa trazer para, de novo, trazer para a ciência, para trazer para o que é científico mesmo. Perfeito. Os meninas querem comentar um pouquinho dos desafios? Eu acho que o desafio, eu vou trazer um pouquinho para minha experiência mesmo, eu acho que é o lidar com essas individualidades que o ser humano tem. A gente está falando de um ser humano que ele é imprevisível, ele tem muitas ramificações. E aí, para o profissional realmente conseguir chegar, né, muitas vezes nessa raiz, ela vai levar um tempo, ela requer ali, né, um tempo mesmo dedicado para isso. Eu tive a experiência de trabalhar com mulheres que sofrem agressão doméstica, né, algum tipo de agressão, e eu nunca me esqueço a primeira vez em que eu atendi uma mulher, e eu já compartilhei isso com as meninas, eu atendi uma mulher que ela tinha sido agredida pelo fato dela comer um alimento que o marido queria comer. E ela acabou indo para o centro buscar ajuda porque ele agrediu ela fortemente. Então, aquilo para mim foi um baque. Não era a minha realidade. Eu não sabia o que era uma pessoa buscar ajuda porque ela comeu a comida de outra pessoa. Então, acho que esse desafio nosso de realmente conseguir entender esse contexto onde as pessoas estão inseridas, essas ramificações realmente do que tornou, sabe? O que fez mesmo aquela pessoa se tornar quem ela é. Então, acho que essa busca que a gente tem constante quando a gente atende, quando a gente conversa com alguém, é um desafio. Então, acho que essa nossa busca em sempre entender, em sempre buscar conhecimento, né? E realmente dar essa abertura para que a pessoa sinta a vontade para trazer realmente quais são as dores dela, isso por si só é um desafio na nossa profissão. Então, gente, hoje em dia é importante, ressaltamos isso aqui no podcast, violência contra a mulher, todos devem denunciar. Todos devem denunciar. Porque muitas vezes a vítima ela não tem condições psicológicas para conseguir fazer esse movimento. Ela fica muito atrelada ali ao momento que ela está vivendo, ao espaço que ela está vivendo, e ela não consegue fazer esse movimento. Então, você que está assistindo, tem alguma situação que você vê, ou de um ser inimputável, a gente está falando de uma criança, uma pessoa com deficiência, ou uma mulher, você faça a denúncia. Se descobrir qualquer tipo de violência, faça a denúncia. Porque daí há a possibilidade de profissionais competentes, formados em auxiliar e cuidar da vida dessa pessoa, né? Lu, quer falar um pouquinho dos desafios? Sim, até para complementar o que as meninas já trouxeram, é realmente a banalização do profissional nos espaços, né? De não entender qual é o papel dele ali, né? De ligar sempre o trabalho, né, do psicólogo a algum transtorno, né? Aos loucos, né? Aos doentes, né? E não entender que o psicólogo ele está atrelado à qualidade de vida, né, a uma boa saúde mental. Então tem espaço para o psicólogo em todos os lugares, em todas as organizações. E isso foi algo que eu também tive muita dificuldade no começo, né, de estar em alguns espaços de realmente, mas por que você está aqui, né? Por que você está hoje com criança, né, na parte educacional? Você vai fazer um atendimento clínico com elas? Não. É um atendimento totalmente diferente, né? Uma dinâmica muito diferente, né? Tá ligado ao desenvolvimento, mas de outra forma, né? Então, até socialmente mesmo, das pessoas entenderem o papel do psicólogo, que é gigantesco. E aí, bate bola rápido. Quem explica o que é a psicologia social? A atuação do psicólogo social. O psicólogo social, ele estuda e ele trabalha com a sociedade. Então, o psicólogo social, ele está nos centros de referência, CRAS, CREAS, para estudar como que a pessoa está ali na sua sociedade, o seu meio mesmo de inserção. Perfeito. Psicologia hospitalar, quem pode me ajudar?
dentro do contexto mesmo hospitalar. Então, é realmente entender quais são as dores aí do dia a dia, é realmente acolher. Muitas vezes a gente olha para o paciente, mas ele tem uma família por trás também que o acompanha. Então, é realmente esse acompanhamento familiar e entender esse processo, muitas vezes algum processo mais difícil, de repente alguma doença terminal. Então, é esse trabalho realmente de trazer esse acolhimento, esse conforto realmente ali na família e realmente que eles consigam passar, né, ali naquela fase. O contexto hospitalar, ele é um pouquinho mais pesado, né? Porque todas aqui no estágio, nossa, mas é realmente esse olhar mesmo de acolhimento ali naquele espaço. A psicologia escolar. A escolar, ela está muito ligada como o grupo das crianças mesmo, né? Então, o que eles estão fazendo ali, né? Qual vai ser o caminho que eles vão escolher? Então, realmente, de entender como eles são como grupo. Então, o desenvolvimento dentro da escola, quais são as potencialidades deles, como crescer mesmo como uma equipe. Perfeito. E aí, vamos lá, que agora pode até dar uma briga de quem é a psicologia organizacional, né? Que todo mundo fala, geralmente na faculdade até brilha os olhos. Eu vou usar o meu salto, meu terninho, meu meu vestido, vou trabalhar numa empresa, né, super rica com meu notebook lá. Psicologia organizacional. O que faz o psicólogo organizacional? Bom, o psicólogo organizacional, ele está muito ligado também ao desenvolvimento, só que da empresa, né? Então, é uma gestão do colaborador com um olhar mais individual, né? Então, claro que está ligado também aos processos, então, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, a parte do departamento pessoal, o endomarketing, né, que são ações internas, mas está muito ligado para um olhar estratégico, então, até ali um business partners, né? Então, temos aqui problemas, né, ali com a gestão, com o corpo, como a gente faz, né, para organizar tudo isso? Então, é um olhar mais especializado para o grupo da empresa. Ou seja, você que está pensando em estudar psicologia, você já viu várias áreas aqui, vários contextos. Teve algum que eu pulei, que eu esqueci, que vocês queiram apresentar? Porque isso aqui nem foi combinado, viu, gente? Foi bate-bola aqui jogando, as meninas estão respondendo, mas já tem várias linhas de trabalho e abordagens que você pode escolher. Isso eu acho que é meio mágico na psicologia, né? Tem tanta coisa dentro de uma única profissão que isso encanta, né? As pessoas podem ter aí várias vertentes, linhas para buscar. A gente falou sobre saúde mental, que nós citamos aqui, mas saúde mental é um tema muito profundo. Para isso, nós vamos ter um podcast, um capítulo específico para falar sobre saúde mental e sobre uma coisa também chamada segurança psicológica, que é algo que também hoje nós precisamos enfatizar dentro das organizações, na sociedade como um todo. A gente tem acompanhado na televisão alguns casos de bullying nas escolas, né? Em que os professores às vezes têm uma certa dificuldade em lidar com essa situação, os pais às vezes não estão preparados também para lidar. Então, esses fatores da segurança psicológica, da saúde mental, nós vamos ter um episódio só para falar sobre isso, tá? Algumas inspirações, quando fala assim, eu estou pensando em fazer a faculdade de psicologia. Vocês aconselham as pessoas que eu quiser começar a pensar na faculdade de psicologia, que primeiro passo que eu devo dar? O que eu devo pesquisar? Devo já lá começar lendo Freud, interpretação dos sonhos, quem foi Lacan? Aí a pessoa foge, né? Eu não vou entrar nessa linha não, né? Mas o que eu devo começar a pensar se eu quiser estudar psicologia? Acho que a primeira coisa é, se você quer se conhecer, não vai fazer a faculdade de psicologia. Show! Vamos enfatizar isso, né, Chay? Se conhecer é na sessão, fazendo psicoterapia, mas a faculdade ela não traz esse autoconhecimento. Na faculdade a gente vai aprender a fazer análise da outra pessoa, por isso que nós fazemos terapia também. O que a gente recomenda é conhecer e entender ali quais são as áreas de atuação, como nós trouxemos aqui, tem outras, né, jurídica, do esporte, do trânsito, então tem outras áreas de atuação, é conhecer e entender quais são essas possíveis áreas para ver se identifica ou não com elas. Perfeito, as meninas querem colocar também? Acho que é isso mesmo. Bate com o que a Chay está colocando. Sim, isso mesmo. Por exemplo, tem algum texto, algum filme, agora vamos pensando um pouco nessa parte mais próxima aí do dia a dia das pessoas. Fala assim, me interessei pela psicologia, o que eu posso buscar de conhecimento ou leitura, tal? O que vocês indicariam nesse início pela busca da profissão? Bom, tem uma série brasileira, A Sessão de Terapia. Fortíssima. Nossa, ela é maravilhosa. Eu gosto muito dela. Eu indico ela para conhecer ali o que é o setting terapêutico. Se eu não me engano, ela é dirigida pelo Selton Mello. Ela é. Selton Mello. E ele faz também, né? Ele participa também. Então, eu gosto bastante dessa série. Eu acho que ela é um bom caminho ali para se iniciar.
E é interessante porque isso que a Chayane colocou, eu quero enfatizar, porque as pessoas falam assim, eu tenho dúvida do que eu sou e tal, e acha que estudar a psicologia vai contribuir. É uma coisa totalmente diferente, tá, gente? Eu vou brincar sempre com o padeiro, né? O padeiro faz pão, mas ele sente fome também, né? Então ele precisa comer o pão também. Então, às vezes a gente fala assim, eu quero me conhecer. Quer se conhecer? Vá para a sessão de terapia. Vai procurar um atendimento terapêutico. Eu quero trabalhar com essa promoção do autoconhecimento, com o desenvolvimento humano. Aí a psicologia é uma linha de atuação que possa servir para você. Porque às vezes a pessoa procura psicologia, só que ela queria fazer enfermagem, na verdade. Ou ela vai para uma outra área, o direito, e são todas áreas que cuidam da pessoa. Aliás, a gente não falou da psicologia jurídica, mas tem também a psicologia que está ali dentro das conciliações, dentro desse espectro de pessoas que estão em cumprimento de pena. Então, algumas pessoas trabalham com a psicologia dentro de unidades prisionais. Então, todo esse mundo, né, Carol, são espaço para as pessoas pesquisarem e pensarem sobre a profissão. Tem alguma mensagem da psicologia que vocês gostariam de deixar? Que você fala assim, enquanto psicóloga, eu queria deixar essa mensagem voltada para a minha profissão mesmo, para as pessoas que querem conhecer mais, querem seguir essa profissão e que faça sentido na vida de vocês. Que mensagem que vocês deixariam? Quem começa? Bom, tem uma frase, é a clássica frase do Jung, e eu gosto bastante, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? A psicologia, ela trouxe ferramentas, ela trouxe um conhecimento para nós que é enriquecedor, mas quando a gente está com alguém à nossa frente, a gente precisa ter esse olhar humano. Esse olhar para uma pessoa que está ali com sofrimento, com medos, com anseios, com felicidades, com preocupações. E desenvolver esse olhar humano aí vai para além de qualquer profissão, né? É bem importante. É o que faz a vida ter sentido mesmo, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Perfeito. Carol, Lu? Eu acho que o que eu vou deixar é mais uma filosofia mesmo minha. Eu acho que todas nós, quando a gente escolhe essa profissão, acho que a gente entende muito mais que trata-se de um conhecer primeiro internamente. Eu acho que o buscar o me conhecer, o querer me conhecer é uma primícia, para que eu realmente queira exercer a psicologia. Então, o que eu vou deixar para as pessoas é isso, que eu acho que a busca primeiro, ela começou interna. Então eu diria para você se conheça também, sabe? Busque saber um pouco mais sobre você, quem é você, o que você gosta, o que você realmente quer fazer da sua vida. E aí depois escolha a psicologia, porque eu acho que precisa ter esse autoconhecimento primeiro, para depois conhecer o outro. Sensacional, sensacional. E você, Lu? Eu tenho uma mensagem, mas é mais também um olhar, uma análise, uma reflexão, né? De que a gente sempre acha que a gente se conhece, mas na verdade a gente não se conhece. Né? E isso quando a gente para pensar, é muito assustador, né? Nós não nos conhecemos e antes de querer estar em lugares, com pessoas, em relacionamentos, nós precisamos entender quem é a gente, né? O que compõe essa pessoa. Então, se eu tenho algo para falar, busque se conhecer. Não é um processo fácil, é um processo que você descobre muita coisa, que você começa a olhar de uma outra forma, mas é um processo que te acolhe. Tudo faz sentido depois disso. Sensacional, né? Eu fico olhando aqui para essa mesa e até eu brincando aqui, eu tenho que benzer a FATD, porque que time, hein, gente? Tá, todas as outras consultorias, eu falo para vocês, a gente tem um time privilegiado aqui, com profissionais competentes, com profissionais que amam o que fazem. Eu me considero um privilegiado, vou usar essa expressão novamente, por ter vocês no time, por estar compartilhando o dia a dia com vocês, com profissionais que acreditam tanto no que fazem, né? E colaboram com as organizações, com as empresas, com os clientes que nós atendemos. Que eu acho que essa causa, gente, está acima de qualquer profissão. Isso que a Carol colocou, desse carinho, desse olhar, desse autoconhecimento. É tão gostoso quando a gente trabalha com pessoas que gostam daquilo que faz uma diferença, né? Sim. E a Lu usou uma palavra aqui que eu gostei bastante, que é a questão de relacionamentos. E com certeza as pessoas aqui que estão assistindo, às vezes podem ser pessoas que passam pelo Skills, que já tiveram um treinamento com vocês, e às vezes devem ficar se perguntando, tá bom, elas são as psicólogas, legal, mas quem que é a Chayane, quem que é a Carol, quem que é a Luísa, numa hora vaga, no momento que vocês estão lá sem fazer nada, o que vocês gostam de fazer?
Psicólogo tem diversão, né? Eu brinco que o psicólogo vai lá pro campo de futebol, ficar gritando, xingando aqui, sai pra barzinho. O que vocês gostam de fazer? Vamos começar com você, Carol. Ai, meu Deus. Vamos lá. O que você gosta de fazer, Carol? Eu gosto de jogar vôlei, gente. Olha, Valkyrias, tá bom? A gente vai ter patrocínio. Busquem conhecer também, muito legal. Mas é o esporte. O esporte, ele me move. Eu tenho o meu esposo, o Vitor, te amo, amor. Que é o técnico do time, inclusive. Então, você já sabe, né? A Gabi tá ali atrás, sabe bem como é que é, né? Puxa. Então, eu fora, quando eu não estou exercendo essa profissão, e não sendo mãe da Olivia também, acho que o esporte, ele me chama muito, eu sou viciada. Era mais antes, agora tem alguns afazeres que acabam me limitando um pouquinho, mas o esporte, realmente, acho que eu vou colocar ele ali, que é o que me move mesmo. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram das Valkyrias para vocês conhecerem. É um projeto muito bonito do time de vôlei feminino amador aqui de Campinas e que disputa em campeonatos, participa. E a Carol tá brincando com a Gabi porque são duas consultoras nossas aqui que participam do time. Verdade. São jogadoras do time, apaixonadas pelo esporte. E o esporte fez a gente se conhecer, né, Carol? Exato, nós como nos é conhecemos. do esporte, eu vou lá. Esporte, menino, pessoas, eu falo. Exatamente. E você, Chay, o que você faz nas horas vagas? O que a Chayene gosta aí de fazer? Bom, eu sou muito família, então eu gosto de estar com a minha família, apesar da distância, uma vez por mês, então eu estou em Minas, aproveitando comidinha boa de mãe, mas os momentos que eu estou aqui, eu gosto de cozinhar, então gosto ali de me aventurar, de tomar um vinhozinho e sair pra barzinho, conhecer lugares diferentes também. Gosto de bater perna. Eu gosto. Aí, coisa boa, né? E você, Lu, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Bom, a Luísa hoje, eu falo hoje porque, até trazendo um pouquinho pra terapia e pro processo de autoconhecimento, eu precisei descobrir uma nova versão minha pra me sentir feliz como eu sou hoje, né? Então, realmente de focar nas coisas que fazem sentido pra mim, que é estar em família, que é estar com pessoas que eu amo e que é focar no meu autocuidado. E aí, diversas coisas, de passar tempo comigo mesmo, né? De uma meditação, uma leitura, né? De passar um tempo pensando na vida. Escritas eu gosto bastante também. Coisa gostosa. Sim. Aí sim. Agora, pra gente, porque o papo quando é bom, né, gente? Ele voa, na verdade, né? E já passou alguma hora que nós estamos aqui conversando. A gente vai falando sobre diversos temas, conhecendo essas pessoas aqui que são, né, tem tanto assunto, tanto conteúdo, mas é importante, a gente sempre faz isso com todos os convidados aqui do podcast, a gente deixar algumas alternativas para as pessoas que estão assistindo de vídeos, filmes, livros, coisas para falar assim, ó, tá sem fazer nada, vai fazer isso aqui, né? Por exemplo, eu vou deixar a dica de 2 filmes que foram filmes que me tocaram bastante em relação à psicologia e que fizeram eu ter uma visão diferente até enquanto pessoa, né? Tem um filme que eu gosto bastante, então para quem pensa em psicologia, que é o Divã, com a Lília Cabral. Esse filme eu acho sensacional, eu acho que é um filme que você ri, chora, se emociona ali com o filme, traz uma perspectiva muito gostosa do set terapêutico, né? E tem um filme que ele frita o cérebro. Ele frita o cérebro, é uma das melhores atuações que eu já vi do Jim Carrey, com a Kate Winslet, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Não sei se vocês já assistiram esse filme, já assistiram, mas quem ainda não assistiu, dá uma olhada. Esse filme ele é muito bom. Ele também faz você se emocionar bastante. E o Jim Carrey, a gente tá acostumado com ele na comédia, né? Então, geralmente, ele tá nos filmes de humor, mas nesse já é um drama. É um filme bem interessante de um processo que o homem tenta esquecer algumas coisas, busca um tratamento aí que a gente sabe que não existe, mas faz você refletir bastante sobre o poder da mente, o poder do nosso cérebro quando se trata de alguns desejos, algumas vontades, coisas do gênero. Vocês estão assistindo alguma série, lendo algum livro, vendo algum filme? O que vocês deixam de dica? Vamos lá. Bom, eu gosto muito, e eu acho que é para desmistificar um pouco da psicologia, um também nacional, é a Lígia da Silveira, O Coração da Loucura. Eu acho esse filme maravilhoso. É um filme que embrulha o estômago, mas é um embrulhar de conhecimento. Eu gosto muito dele. E o outro uma série, né, programa de televisão que eu gosto muito e que eu acho que vale pra gente pensar, e até em questão de trabalho mesmo, lidar com pressão, entregas de resultados, como que o ser humano ele se comporta ali, né, em grupo, que é o MasterChef. Pra mim, MasterChef é maravilhoso. Eu comecei a reassistir
Então eu terminei essa semana a primeira temporada. E como que as pessoas se comportam na pressão, na competição. Eu acho que aquilo ali é um laboratório humano. Sensacional, Chay. Muito bom. Então fica as dicas da Chay. Carol? Eu vou trazer um filme que eu tive na semana de psicologia na época da minha faculdade. A gente fez uma análise desse filme, eu precisei fazer uma análise em aula e também tive essa análise de um outro profissional, hoje colega de profissão, que é o filme do Cisne Negro. Ele é um filme mais forte mesmo, mais pesado, mas foi um filme que me marcou. A análise desse filme é maravilhosa. Ela é de quebrar a cabeça, tá? Vai falar sobre essa peça realmente do Cisne Negro, e a protagonista é a Natalie Portman, né? E aí ela tá nesse dilema de cisne branco e cisne negro, e eu acho muito legal essa dinâmica dela ao longo do filme. Então eu vou deixar esse filme pra vocês. E série, eu vou admitir que eu não assisto muita série pensando, mas na psicologia eu gosto de me entreter. Mas tem uma série que eu não assisti inteira, mas que eu acho muito legal, que faz a gente pensar, que é o Black Mirror. Ele fala muito sobre o efeito da tecnologia, o que é previsto, né, da tecnologia nos comportamentos humanos. Então eu acho muito legal, principalmente para quem tá pensando nessa abordagem mais comportamental, é uma ótima série pra gente conseguir fazer essa análise desse contexto tecnológico que a gente tá inserido aqui hoje em dia. Sensacional, Carol. Fica essas dicas. E a Lu? Na verdade, eu vou complementar a dica que você trouxe do Black Mirror, mas mais por um outro lado. A interpretação do social, né? Você também indica Black Mirror também? Sim. Também? Perfeito. Sim, por essa interpretação do social, das relações. E porque como cada episódio eles são independentes um do outro, né? A gente tem uma interpretação bem diferente. Perfeito. Eu brinco, né, com as pessoas, né, que às vezes a gente leva também para séries e para os filmes mais focados na profissão, mas sei lá, tem série também para você assistir e falar, tô sem fazer nada. Doutora Sandra Lee, Rainha dos Cravos, ok? Já assistiu? Sim. Pelo amor de Deus, né? Aquilo é doido, né, Carol? Aquilo é bem doido, Eu sou de vale a construção, pena. filho. Home and Health, Exato. Irmãos da Obra, Exato. o dia inteiro. Tem o Anya Odeja Nossa, também. Vancouver, adoro. Sensacional. Então são séries pra gente se entreter. Levando pra linha técnica, eu lembrei, enquanto você falava da Lígia de Silveira, O Bicho de Sete Cabeças. Nossa, o Rodrigo Santoro também é um filme bem legal, né? Maravilhoso. Eu ia falar do Dexter, pra quem Dexter. gosta mais aí do psicopata, gosta mais dessa linha também, é maravilhosa. Perfeito, perfeito. Então, são formas da gente se entreter, formas da gente conseguir curtir aí o nosso dia a dia. E, pessoal, queria agradecer vocês, até pelo tempo, né, de vocês pararem um pouquinho a agenda de vocês. Os nossos clientes perdoam nesse caso, porque sabem que a gente está aqui dividindo conhecimento. Novamente, eu queria reiterar, né, mas vamos ressaltar a felicidade que eu tenho no momento hoje de 9 anos da FATD, a maturidade organizacional que nós chegamos para constituir a empresa com profissionais tão competentes como vocês. Todas vocês, eu acredito que têm um futuro, um legado muito bonito para deixar, né? Então, logicamente, a profissão de vocês ela não vai encerrar aqui na FATD. A gente sabe que a FATD ela vai ter um prazo, um período para vocês passarem, e que bom que a vida é grande, que o mundo é grande, mas o período que vocês passarem aqui na FATD, que vocês consigam construir algo que toque o coração das pessoas, né? Que a gente consiga tocar o coração humano, lembrar as pessoas o quão importantes e significativas elas são, não somente para o trabalho, mas principalmente para a vida, né? E hoje vocês trazem isso. As palestras que eu aplico geralmente, eu falo sobre propósito, falo sobre o brilho nos olhos, e eu vejo que a gente constituiu um time que traz isso. Traz esse brilho nos olhos, traz esse prazer na profissão. Então, parabéns, meninas, pelo trabalho, pelo desenvolvimento, pelo amadurecimento de vocês. A FATD é muito grata, tá? Pra gente poder fechar, querem se despedir, deixar alguma coisa, falar um tchau, antes da gente fechar aqui? Que vale um tchau e um convite aí para conhecerem o programa FATD Skills, que é um coraçãozinho nosso aqui. Exatamente, perfeito. Chay, Lu, quer deixar? Agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui dividindo o espaço com pessoas tão maravilhosas e por essa conversa também. Valeu a pena? Muito? Dá até gosto de falar assim, me formei nessa área, né? Com certeza. E você, Carol? Eu preciso agradecer a FATD. Eu sei que, né, já sabe da minha história, mas
a FATD ela foi uma porta para eu voltar a exercer essa profissão. Eu vou me emocionar. Mas pode, né? Tem psicólogo aqui, e eu comentei que antes de vir para a FATD, eu tinha esse questionamento de quem sou eu não sou ninguém. E me faltava muito esse encontro profissional. E a FATD foi uma porta que me proporcionou isso. E eu me sinto tão realizada profissionalmente hoje. Parece tão bobo, né? Mas tem um significado gigante internamente. É esse se conhecer, é esse buscar saber o que faz bem pra gente. E a FATD ela foi uma porta pra mim voltar. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje conversando sobre o Dia da Psicologia enquanto psicólogo. Olha que legal, não diria isso sobre mim há um tempo atrás. Então, me traz muita felicidade isso. Quero agradecer aí por essa oportunidade. Então, o agradecimento ele vai para vocês, nossos clientes, viu? E vocês que estão assistindo, acompanhando os nossos episódios aqui no canal de podcast da FATD Consultoria. A cada semana nós encontramos aqui um convidado diferente. Nos próximos episódios aí vocês vão ter uma surpresinha aqui. Eu vou me ausentar durante um tempinho, então nós vamos ter outras pessoas aqui também apresentando e provavelmente essa roda aqui vai estar muito participativa nesses novos episódios. Então esse agradecimento da Carol, ele fica para toda a FATD, para os nossos consultores que estão nos projetos e às vezes não estão aqui no nosso escritório, para a Gabi que está aqui gravando com a gente, nos auxilia em toda a infraestrutura, Cássia, Larissa, Bianca, todos os profissionais. A história da FATD ela é constituída por esses degraus, e eu falo que esses degraus eles vão nos levando a um lugar que eu ainda não sei onde mas que a gente vai subindo junto e vai conquistando espaço por espaço. Você que gostou, deixa depois um comentário aqui pra gente, nos comentários, compartilha esse link do YouTube para que mais pessoas possam conhecer um pouco sobre a psicologia, sobre esse dia importante, que é o dia 27 de agosto, e semana que vem tem mais. Obrigado, viu, meninas, pela participação. Obrigado por quem está nos assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau.